o que vai fazer a cultura da Hub ser forte, o que vai fazer a gente virar um unicórnio, é justamente o empoderamento do meu time. E aí eu não tô falando de questões técnicas, eu tô falando de questões humanas, eu tô falando de questões psicológicas. Por exemplo, uma exigência na Hub4Pay inegociável é que todos os líderes façam terapia. Não tem ninguém na minha liderança que não faz terapia. Então é inegociável. Sejam muito bem-vindos a mais um CNP in House, aquele podcast que a gente fala de carreira, de pessoas, de liderança, mas, obviamente, sem mimimi, sem meio do caminho, de maneira clara, aberta, prática e sempre muito direta. Eu sou Marcela Zaiden, host desse podcast. Além disso, tenho o prazer, a honra de ser também fundadora da CNP People Solutions, uma consultoria com foco em estratégia através de pessoas. Hoje, eu vou ter a honra de receber aqui uma pessoa que, para minha sorte, virou um grande amigo, um grande parceiro. Mas, além disso, ele é o CEO da Hub4Pay, que nada mais, nada menos é uma fintech extremamente revolucionária que tem o foco ali em premiações e benefícios. Antes de mais nada, ao invés de eu ficar aqui apresentando, trocando, eu vou deixar o meu amigo Daniel Moreira se apresentar. Seja bem-vindo, Dan! Nossa, mas que alegria, hein? Que apresentação, hein? Olha, obrigado, a honra é minha, tô muito feliz, parabéns pelo projeto e vamos falar de tudo que você quiser falar. Ah, que maravilhoso! Ô, Dan, antes de mais nada, uma coisa super importante. Eu vou pegar aqui só alguns nomes de leve da Hub4Pay, tá? Tá. Vamos lá. Tramontina, Forte Leve, BR Malls, Grupo Energisa, P&G. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem certeza? Absoluto. Caraca, 1,2 bi desde 2018 movimentado. Exatamente. Agora conta. Conta a tua história, porque eu já conheço e as pessoas merecem conhecer. Como que você construiu a Hub4Pay? Como que você chegou até aqui com essa história incrível? Obrigado. Para todo mundo que está me escutando aí, muito, né? Vamos falar um pouco sobre o Daniel, estou muito feliz. E basicamente, eu comecei a empreender em 2011, tá? Então, desde 2011 eu fui aquele autônomo obcecado em vender. Filho de sambista, meu pai era sambista, músico. Tive acesso à tecnologia desde cedo, então graças a... é maravilhoso. Graças a ele eu vivi em estúdio desde pequenininho, então tive muito acesso à tecnologia desde cedo, isso foi muito, muito bom para mim. E ele também era um cara de vendas, comerciante, vendedor, então isso estava muito na cultura do meu pai. Com isso eu trabalhei só 2 vezes em empregos, assim, né? Trabalhei numa empresa, que foi... A primeira empresa que eu trabalhei foi uma lan house, e depois eu já fui trabalhar... A gente é velhinho, né? Trabalhei numa lan house. Explica o que é uma lan house. Lan house, pra galera mais nova aí que não sabe, é um local onde tinha computadores, né? E aí a galera ia lá jogar, ia lá entrar na internet, ia se conectar, né? Pra ficar no MSN, pra ficar no Orkut. Então era isso que eu fazia. Pronto. E eu trabalhei nesse daí e tal. Depois eu já fui pra uma agência de incentivo. E aí eu conheci esse mercado de incentivo. Só que até então eu era da tecnologia lá, eu cuidava da TI e tal. Em 2011 eu comecei a entender um pouco o movimento mais do empreendedorismo. Eu sempre tive isso na minha cabeça, de vendas e de estar empreendendo e tal. E aí eu peguei e fiz a minha primeira venda, que foi com o meu antigo chefe. Eu cheguei pro meu antigo chefe e falei, cara, eu posso ser mais produtivo trabalhando fora daqui, e você me paga um mensal, eu te atendo, eu vou conseguir te atender com a mesma qualidade e conseguir convencer ele disso e ainda ele me indicar um cliente. Dali eu comecei a empreender, né? Quantos anos você tinha, Dan? Eu tinha 20 anos. 21 anos, mais ou menos. Novinho, 21 anos. novinho. E dali eu comecei. Só que assim, né? Na ignorância, na força bruta mesmo, né? Eu comecei a empreender na insistência. Ali, na verdade, eu era autônomo, mas eu já tinha contratado gente, então eu contratei algumas pessoas, não deu muito certo, contratei amigo, você vai errando, você vai, né?
não tinha ali um aparato que a gente tem hoje, né? De educação ainda, era muito mais incipiente, tinha muito menos informação do que a gente tem hoje. E ali eu comecei o desenvolvimento na força bruta, venda, eu fazia vários e-mails, e-mail atendimento, e-mail comercial, pra Tudo já dá. me parecer uma empresa grande, tudo dando, né? E eu era o famoso micreiro, então eu tava fazendo tech, eu tava fazendo a venda, eu tava fazendo atendimento, eu contratava os freelas, eu ia na cara e na coragem, mas eu fui tendo essa skill, né? Eu fui desenvolvendo isso, né? De saber vender, de saber lidar com pessoas e tal. E aí eu fui evoluindo nessa jornada, até que em 2017 eu fui convidado para ser sócio, e aí eu vendi minha carteira de clientes. Ali eu já estava atendendo pilão, já estava tendo burnout, já estava ficando maluco. Eu tinha muito problema de gestão e eu entrei na até então ForPay. E aí que eu comecei o desenvolvimento do meu negócio, já com pessoas, já com colaboradores, né? E aí também teve uma outra virada de chave muito, muito legal, que aí foi quando eu refundei a empresa, que virou Hub ForPay. Eu tinha uma empresa que chamava Hub Geek, e é onde os meus sócios, os antigos sócios, saíram do negócio, e tinha um momento de vida diferente do meu. Ô Dan, E eu rapidinho, toquei. aqui abri um parêntese, né? Tá. Acho que você trouxe uma visão de que entrei no mercado de incentivo e gostei. O Sim. que te chamou a atenção nesse mercado? Explica um pouquinho o que é o mercado de incentivo, porque eu realmente acredito que a maioria das pessoas que estão escutando a gente não conhece do mercado de premiação e incentivo. Perfeito. É um mercado que, por mais que ele sempre tenha existido, porque essa é a verdade, ele sempre existiu, pouca gente entende da profundidade e do que pode ser feito nele. Então, acho que vale a pena você contar um pouquinho. Vou colocar um parênteses do que é o mercado de incentivo, de forma para você que está me ouvindo entender. Basicamente, as empresas têm uma necessidade, né, de pagar algo que não necessariamente é um fim remuneratório. Isso insere comissão, isso insere salário, isso insere as remunerações comuns. Existe um mercado, né, que já é mais popular, mais conhecido, que é o mercado de benefício flexível, vale alimentação e vale refeição. Isso geralmente está atrelado à parte interna das empresas, ao RH, né, ou DP, né? Na verdade, o DP, né? A maioria é departamento DP, pessoal. departamento pessoal. E aí você paga ali o benefício da alimentação, da refeição. E você tem que separar esse recurso que é um fim de consumo, né? Ele não é um fim remuneratório. E existe um mercado, fora esse mercado, que é um mercado de estímulo, de presente, de gratificação, que é além do benefício. Então, eu preciso pagar um terceiro, eu preciso pagar um indicador, eu preciso pagar uma pessoa que não necessariamente é meu funcionário, mas uma empresa grande, ela tem uma dificuldade de dar essa gratificação, essa premiação, e não necessariamente ela quer dar só um carro, ela não quer dar só uma batedeira, ela não quer dar só uma máquina de lavar, ela não quer dar só garrafinha, ela não quer dar só isso, ela quer dar incentivos mais palpáveis, financeiros. E aí entra a Hub, a gente cria uma segurança jurídica, né, para pagar essas pessoas. E essas pessoas podem ser dentro da empresa, podem ser terceiros, podem ser indicadores, pode ser PJ, pode ser, enfim, fornecedores, e a gente consegue dar essa segurança jurídica para pagar isso, né? A gente fala que é segurança jurídica, liberdade de verdade, porque a liberdade do usuário escolher aquela renda extra, aquela renda não, né? Aquela remuneração extra, que na verdade é uma antecipação de consumo. Então, resumido, cara, você tem aí um modelo de gamification, um modelo de estímulo para fazer uma ação, né? E entra o nosso mercado. E o que te brilhou tanto o olho nesse mercado? O que fez o Dan virar... Gente, para quem não... Depois dá uma olhada ali no Instagram do Dan, até porque a gente tem uma meta. Apesar que a gente já garantiu a nossa meta. A gente tinha a meta do Dan fazer ali 1000 pessoas seguindo ele. A gente bateu essa meta. Agora vamos para a próxima, né, meta, que vai ser de 2000 pessoas. Então, primeira coisa, Dan, já deixa aí o Instagram para vocês me ajudarem nessa meta. Qual é o seu Instagram? danmoreira.fx. Boa. Ou hub4pay.io, que já tem lá. Aí, seguir. Essa já tá crescendo pra caramba. Mas, o que eu te sugiro? Dá uma olhada ali no histórico do Dan. O Dan, ele aprende muito sozinho, ele tem muito esse perfil. Ele tem um perfil, a gente sempre brinca, né? Que favela venceu. A gente veio de baixo, a gente construiu na raça, na cara e na coragem. E você sempre teve muito esse perfil de aprender sozinho. Uhum. O que você leva disso hoje para a Hub4Pay? O que você leva disso hoje para o teu dia a dia? E como que você acredita que, mais do que levar isso, você está desdobrando dentro da cultura da tua empresa, Dan? Perfeito. Eu acho que o principal ponto é ser genuíno, né? Eu acho que a verdade, ela é muito palpável. Ela tem, assim, eu falo que a mentira, ela tem uma dívida com a verdade, né? Então, uma hora... A mentira tem uma dívida com a verdade. Pega essa, hein?
E aí, uma hora, né, é cobrado com juros, né? Sempre. Então, o que eu acho interessante, geralmente, quando a gente fala de cultura, liderança, que eu acho que é o que mais a gente conseguiu desenvolver e é o maior diferencial para a gente trazer esses clientes que a gente tem hoje lá na Hub, é a questão da diversidade genuína. E o que é diversidade genuína? Cara, primeiro pelo exemplo, tá? Então, obviamente, acho que eu tenho colaboradores, inclusive, na Hub, que eles começaram quando eu era prestador de serviço da empresa anterior, porque eu absorvi o time. Parte Legal. do time eu absorvi. Quanto tempo tem no fim? Então, tem pessoas ali que trabalharam comigo há 10 anos e que estão comigo hoje na Hub, que eles Tá com iam ser quantas pessoas? desligados. Hoje a gente tá com 39 pessoas, mais ou menos. Maravilhoso. E aí, o que acontece? Esse time que tá conosco, ele conhece o Daniel de várias fases. E isso também reverbera dentro da empresa. Então, por exemplo, a minha primeira viagem para Nova York, eu falo, e com muito orgulho, foi quando eu conheci você, inclusive. Foi maravilhoso. E foi assim, em 2022, a empresa inteira vibrou com a minha ida para Nova York. As pessoas que estão comigo sabem a trajetória do Daniel, de cabo a rabo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É óbvio que eu não tô falando que, é história bonitinha, é o storytelling, mas eu acho que eu sei passar isso pro meu time. E eu trabalho muito forte o empoderamento deles. Legal. Eu acho que a capacitação técnica... porque, cara, o que diferencia, sei lá, um Nelson Williams de um advogado diferenciado, né? Assim, que tá ali no campo, que tá... O que diferencia, cara, muitas vezes é a mentalidade, né? E muitas vezes a jornada empreendedora desse cara. Então, ele é muito mais um empresário, um empreendedor do que um advogado. Sim. Né? Ele é muito mais isso. E ele constrói uma persona, inclusive, outro dia a gente recebeu o Rafael, que estava aqui com a gente, o Rafael e Danilo da DZSA, e a gente estava falando sobre persona, né? Sobre líderes fortes, e você, inclusive, já vai pensando aí que eu vou te perguntar um líder referência em cultura. E eles trouxeram exatamente o Nelson Williams. Porque o que ele constrói é isso, ele constrói que, você também pode ser. Ele se usa de prova social. Eu lembro da primeira palestra que eu assisti dele, que ele falava assim, eu existo para provar que advogado pode ser milionário. Milionário como não, você... Né? Bilionário. O bicho é brabo. Eu tive o privilégio de falar com ele num evento que eu fui na Forbes em Nova York também e perguntei. E ele falou, cara, é mentalidade, é a forma como você constrói algo, é a geração de valor de fato, né? Eu falo que... Eu sempre falo isso, cara. Primeiro, e eu entendo muito a realidade do brasileiro. Às vezes a pessoa tá ouvindo a gente agora, tá no metrô, tá no ônibus, tá... E o primeiro passo que eu acho que é importante você entender é que você tem que ter muita paciência para desenvolver algo, para desenvolver um negócio. Se você quer desenvolver ou uma carreira, ou passar num concurso, tem gente que fica 7 anos para passar num concurso. Então, o primeiro ponto é isso, né? E aí tem um pouco de resiliência. Mas o principal ponto é a mentalidade. Então, o que eu faço hoje é mostrar para o meu time, porque uma pessoa ela quer ficar numa empresa que ela sabe que aquela empresa vai ter futuro. Ela sabe que aquilo é de longo prazo. Então não adianta eu ficar pensando pequenininho e falando, não, cara, minha empresa vai ser pequena. Não, minha empresa vai ser um unicórnio, sim. A gente vai ser gigante, sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu não posso mostrar essa dúvida porque eu não tenho, de fato, essa dúvida. Eu cocrio a realidade do que eu tô pensando, do que eu tô imaginando. Então, nesse aspecto, as pessoas sentem essa vibração, elas sentem essa energia, elas sentem que elas vão para um futuro que, cara, a empresa vai ser grande e vai ser bom para ela. Né? E eu sempre falo assim, a Hub pode ser um processo transitório para vocês. Entendam que eu não sou dono de ninguém. Então, entendam que vocês estão aqui, aproveitem o que vocês passarem aqui, e se vocês acharem por bem que, sei lá, você quer ser médico, cara, o que é potente hoje, por isso que eu sou muito fã do Senna, porque a excelência, ela vem de algo que você ama. Quando eu junto algo que você ama com algo que você faz ali dentro, né, daquilo que você está exercendo, aí você vai entregar o máximo que você tem do potencial humano. Então, por exemplo, hoje a gente faz teste vocacional na Hub. Que legal. Por quê? Porque eu quero entender se aquela pessoa que é da área de tecnologia, às vezes ela não tem um perfil melhor para vendas. Porra, cara, às vezes o cara tá trabalhando numa área porque ele foi condicionado a fazer aquilo, porque ele estava sempre naquilo, mas não é aquilo que foi legal. E assim, o que eu vejo, tá? O incentivo para mim foi porque eu caí no incentivo. Mas se eu tivesse caído, sei lá, numa empresa de vender estrume, eu talvez estaria fazendo melhor empresa de estrume.
Entendeu? Então, Porque assim, é seu, é do seu DNA exato, fazer o melhor. fazer algo. Então, é óbvio que quando eu olhei o produto, olhei o mercado, olhei a demanda e falei, cara, é um produto animal, eu pago prêmio pros outros, eu entrego o fim que é uma gratificação por algo que a pessoa bateu. Então, assim, pô, é um produto legal, um produto interessante. Então, isso, voltando pra cultura, é um pouco do Daniel, de gostar de dopamina, né? De gostar de ir atrás de algo. É um pouco, não. É muito do Daniel. É um pouco, você tá sendo humilde. E é isso, entendeu? Ô, Dan, vou aproveitar que a gente tá nesse tópico de cultura e eu acho que tem uma coisa interessantíssima, porque você tá partindo para um mundo novo. Você tá partindo aí agora para uma conta global. Tá saindo aqui do Brasil e expandindo internacionalmente. De onde veio essa ideia? Quais são os teus objetivos com isso? E, obviamente, conta um pouquinho pra gente dos bastidores, porque isso envolve inovação. Não temos dúvida. Sim. Eu tive a grande sorte de conhecer o Sandoval Martins, que é o nosso sócio da Hub4Pay. Ele foi CEO do Buscapé, fundou a Múltiplos, enfim. E a gente conversando, né, sobre o modelo de negócio e conversando sobre a modelagem da Hub, a gente vê a Hub sempre como um ecossistema. E quando você vê como um ecossistema, e você começa a olhar muito para dentro, começa a ouvir muito os seus clientes, começa a ouvir muito o mercado, você começa a detectar dentro daquela nuance, dentro daquele ponto de excelência, né, as deficiências desse mercado. E uma das deficiências é que existem mais de 2.000 empresas brasileiras que operam fora do Brasil e que têm recursos dentro do Brasil que precisam pagar fora do Brasil. Perfeito. Com modalidade de premiação, né? Então, pô, eu preciso pagar um cara que tá fora do Brasil, que é estrangeiro e que não é brasileiro. Pô, aí tem uma oportunidade. Se eu já tô com esse cliente, se eu já tendo uma Tramontina e a Tramontina tá operando em 100 países e ela quer pagar um cara estrangeiro, eu vou ter esse serviço, eu vou fazer um upsell para esse cara. Eu vou poder oferecer essa solução para ele e ele vai poder vender, pagar, né, uma premiação para um cara que tá fora do Brasil com o cartão Mastercard. Você tá expandindo o incentivo Brasil afora. Exato, é literalmente eu começo isso. de dentro para fora e depois de fora para dentro. Então eu começo, né, colocando o pezinho para fora, pagando estrangeiros e começo uma operação de cross-border e depois eu começo também a trazer isso de fora para dentro. E eu peguei modelos de fora. Operação de cross-border. Cross-border. Eu vi que você tá muito metido. O que é cross-border, pessoal? Traduz! Basicamente é você pagar um recurso financeiro que está saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, né? Eu vou fazer essa transferência financeira de forma rápida e digital. Até porque isso, se a gente for pelos meios tradicionais, eu imagino que leve tempo, seja trabalhoso e, como tudo no Brasil, extremamente burocrático. Burocrático, doloroso. Então você resolve uma dor muito grande, muito grande. Então a gente viu essa deficiência e a gente tá com lista de espera. Eu que sou bucudo, né, saio falando pro cliente, saio falando pro mercado, e o pessoal já tá querendo comprar, e a gente tá agora correndo, meu time quer me matar, mas a gente tá desenvolvendo e fazendo isso. E é isso que tá acontecendo nesse exato momento. A gente tá para lançar esse produto já, e já tem clientes para usar. Gente, e a gente vai aprimorar isso. É muito bacana, porque isso pra mim une muito com tudo que você... Todas as vezes que eu converso com o Dan, de alguma forma, em algum momento do papo, ele traz pra mim, não, porque a gente, quando virar unicórnio, quando a gente que casa com... Você sabe onde você vai chegar, você sabe que você quer chegar, você sabe, inclusive, a jornada que você vai trilhar pra você chegar lá. E, naturalmente, você não espera aquela coisa de, não, primeiro eu vou fazer, testar e depois eu levo pro mercado. É do teu perfil, é do teu DNA. Se eu já vi a oportunidade, se eu já sei, time, bota pra rodar, já vou esperar fazer minha fila de cliente aqui. E como é que o teu time, ele olha, agora fazendo o mesmo processo que você tá do cross-border, vamos fazer, como que seu time de dentro pra fora lida com esse Daniel extremamente, né, agitado, decidido? Como é que você acredita que eles sustentam isso? Olha, eu acho que, assim, a gente tem boas conversas acaloradas, mas o que eu acho mais bonito dessas conversas, ontem, inclusive, a gente teve uma conversa assim, é que todo mundo tá querendo ir pro mesmo caminho, e isso tá muito alinhado com o time, né? E eu acho que o que eu acabo que hoje, com a tecnologia, você pode estudar muito fácil, né? Eu falo que a gente, com a inteligência artificial, a gente tem um streaming do conhecimento, né? Eu lembro exatamente o dia que eu dei play a primeira vez no Spotify, e eu falei, cara, eu não vou precisar mais baixar música, eu não vou precisar mais fazer todo esse trampo. Hoje a gente tem isso com conhecimento, velho. Então, por exemplo, eu posso pegar um RI de uma empresa e falar, lê essa empresa e adapta pro meu negócio. O que é cultura? E aí eu posso ficar perguntando 1000 vezes, né,
pra IA e ela vai me dar respostas diferentes para a mesma pergunta. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, cara, beleza, como que foi a cultura do Nubank? Como que foi a cultura da WSL? Como que foi a cultura de X empresa? Então, ele vai me trazer um exemplo, ele vai me trazer o racional, e aí eu vou adaptando aquilo, vou colocando uma construção, uma narrativa junto com o meu time, de entendimento de aonde eu quero chegar. Eu espelho muito as empresas que eu tenho como referência, a cultura dessas empresas, mas obviamente, cara, aqui é Brasil, aqui é Tupiniquim, aqui é diferente. E aí você tem um outro fator que é geracional, você tem uma geração diferente, que tem uma visão diferente. E aí eu gosto de ter uma diversidade real dentro da Hub4Pay. Então, cara, eu tenho a Fábia, que é mais velha, eu tenho a Carolzinha, fofa, que é mais nova, eu tenho o meu time de tech, que tem um perfil psicológico, um perfil de engenheiro, que é diferente, e eu consigo fazer uma engenharia dentro da empresa para lidar com tudo isso. Mas isso depende muito do Daniel. Depende muito do Daniel. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que antes de questões técnicas, né, o time compra a narrativa, compra o sonho grande, compra o futuro. Né? E aí há, óbvio, as adaptações. Mas a partir da hora que a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, sem pipocar, sem dar pra trás, sem falar assim, não, cara, não, eu vou ser unicórnio. Não, cara, não. Eu vou ser, sim, uma empresa unicórnio e eu vou fazer toda a jornada necessária para poder chegar lá. Time, vocês estão comigo? A gente tá com vocês, então vambora. Entendeu? Maravilhoso. E eu acho, assim, que a cultura, ela transborda de fato, cara. Porque ela vai pro cliente, ela vai pro mercado, ela vai pra rua. Agora eu tô falando aqui, eu não sei com quantas pessoas eu tô falando, mas eu tô colocando que aqui eu vou querer trazer você, às vezes, que tá me ouvindo, pra ser meu colaborador. Entendeu? Eu vou querer trazer pessoas pra serem sócias, pra serem investidoras da Hub. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é passar isso de forma clara pro time e realmente não pipocar. Entendeu? Não pipoca na hora que você quer fazer algo. Pipocar é muito bacana. Primeiro que pipocar a gente usa muito na Bahia. Até pela ideia da pipoca ali. Meu pai é baiano, inclusive. Meu pai era baiano. O pipocar veio daí. Então, a ideia do pipocar, ela é muito importante. Porque eu sempre acredito que quem tá na trincheira do teu lado vale muito mais do que qualquer guerra. Você saber exatamente que tem essa pessoa comigo, essa pessoa vai... A gente precisa nadar de braçada 40 quilômetros, vambora. A gente vai revezando, uma puxa a outra. E isso faz com que a gente vai engatando e ganhando força, e ganhando dia a dia, que são os nossos desafios. Olhando um pouco para os desafios. São quanto tempo empreendendo? 15 anos. 15 anos. 15 anos de empreendedorismo. Se você pudesse listar, assim, um marco de desafio, que você falou assim... Juro, Mar, nessa hora eu pensei em pipocar. Quais foram esse marco que te fez pensar em algum momento? Eu acho que antes de eu falar que eu era empreendedor, eu era autônomo, né? Eu acho que quando eu pensei em pipocar foi quando eu tava pra ter... Quando eu tive meu primeiro filho, cara, eu atendia quase 20 clientes e eu só tinha freelancer. E eu realmente estava há 10 anos sem tirar férias, trabalhando enlouquecidamente, mesmo que apaixonado pelo negócio, com fluxo de caixa totalmente desorganizado, sem gestão, sem governança. O típico empreendedor brasileiro, o típico autônomo brasileiro, o típico uma pessoa que tá ali com o seu MEI, que tá ali com o seu Eireli, né, operando ali que nem um maluco, né, para entregar o melhor de si, né? Então, acho que ali eu lembro que foi bem difícil. E também quando eu tive várias discussões societárias, né? Eu acho que também ali você tem alguns problemas no meio do caminho que às vezes você... Mas acho que o principal foi quando eu não tinha time. Quando eu entendi que eu era autônomo. Quando eu entendi que eu precisava de pessoas e que eu precisava parar de ser egoísta. Porque, na verdade, eu tinha medo de contratar as pessoas porque eu achava que eu ia ter que pagar alguém, que eu ia ter que dividir, que... Eu não tinha essa mentalidade, entendeu? Dividir pra multiplicar, né? Dividir pra multiplicar. Hoje é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. E aí, quando eu entendi isso, foi um divisor que aí eu entrei, né, de fato, com os meus antigos sócios, meus antigos ex-sócios, e eu operei a empresa, toquei o negócio e fui pra cima. Mas foi complicado, porque eu só vivia pro trabalho e eu não tinha... Era tipo a tarefa burra, né? Você tá ali operando,
mas você não tem equity. Apagando incêndio. Você não tem backup. Você não tá construindo o longo prazo, você tá no jogo do curto, né? Acho que esse é o ponto. Exatamente. Aí eu não conseguia ver, cara. Eu ficava ali trabalhando igual maluco, né? E não tinha o direito de ficar doente. Eu não tinha o direito de ficar doente. Eu lembro que uma vez eu fiz reunião com um cliente no hospital, tomando soro, que eu tava zoado. E eu não, claro, né? Óbvio, estou ótimo. Não, tranquilo, né? Eu falei, ó, eu só tô com um problema com a câmera e tal. Daqui a pouco, tá tudo bem. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Você tá no hospital? Imagina, não. Aquela disfarçada básica. Não, Ô, Dan, acho que aqui tem um viés muito bacana de sociedade. Em vários momentos a gente traz aqui dentro do CNP in House a dor e a delícia de ter sócios, né? Tem a delícia de ter sócios, como, por exemplo, hoje você acertou em cheio no Sandoval ali, que é um cara parceiro, é um cara que compra tuas ideias. Gente, eu vou abrir parêntese. O Sandoval veio na reunião aqui do Partners Hub, né? Que são os nossos mantenedores, os nossos apoiadores do CNP. E o Sandoval chegou pra mim e fez assim, Marcela, o Dan só me falou, vai lá, você vai conhecer a Marcela, você vai gostar dela, só vamos. E ele assim, eu não sabia o que era, pra onde é. Esse é aquele sócio que, cara, tá comprado contigo, vamos lá, entendi o teu perfil, entendi quem você é e vamos crescer junto. Por outro lado, eu imagino que você também já passou por sociedades que não foram tão mar de rosas assim. Uhum. Até porque, muitas vezes, ainda mais quando a gente tá no começo de empreender, a gente acaba olhando para a visão de esse cara aqui vai estar comigo para dividir felicidade, quando na verdade ele vai dividir só problema. E dividir problema não é fácil. Qual a grande lição que você tem quando a gente fala de sociedade? O que você poderia deixar de dica, não deixe de olhar para isso? Eu acho que falar, primeiro, é muito comum, né? As pessoas fazerem sociedade com amigos, fazerem sociedade com familiares, né? Eu acho que esse é uma característica até pela questão da confiança que a gente tem. Mas eu acho que eu prefiro hoje, obviamente, fazer novos amigos, né? E trazer esses novos amigos para dentro do negócio, conhecendo eles através de negócios, do que o contrário. E eu acho que o principal ponto é a expectativa, né? Eu acho que a pessoa entender muito bem as suas dores, as suas deficiências, o que um complementa o outro. Eu acho que tem que ter um olhar técnico, sim, não só sentimental, porque senão não é um negócio, né? Senão vira uma instituição, vira uma unidade de algo que você está fazendo. Às vezes você pode estar ali fazendo um clube, algo que não tem um fim financeiro, mas eu acho que sociedade, ela demanda uma relação um pouco mais robusta e olhar isso com um pouco mais de critério. Né? Assim como você contrata uma pessoa para dentro da tua empresa, o sócio é mais do que... É muito mais que são isso. Várias variáveis, né? Então, eu acho que ter um valor de critérios ali para o que você vai avaliar. E, cara, eu sou muito grato pelos meus ex-sócios, apesar de problemas que nós tivemos, porque eu aprendi muito com eles. Muitas vezes, eu sempre brinco, cara, que vá no psicólogo antes de você ter qualquer amigo, qualquer um confidente. Por quê? Porque o psicólogo, né, ele é muito técnico, né? Inclusive, eu sou muito fã do pessoal do Reservatório de Dopamina, do Wesley. Wesley é incrível. Que é muito bom, cara. E eu comecei um movimento e tirei o preconceito de terapia por conta do Reservatório de Dopamina. Depois que eu comecei a assistir as aulas, aí eu comecei a fazer terapia, inclusive com a BeHealth, e comecei a fazer terapia. Eles são muito bons. São muito bons e eu faço toda semana. Então, assim, a governança, a gestão da empresa mudou. Então, o que você sentiu de mais diferente? O que você viu, assim, Marcela, isso aqui foi o que mais mudou depois que você decidiu começar a terapia? Eu acho que o primeiro ponto é que você identifica os seus erros, né? E você tem uma pessoa que não tem um viés, né? Pra te dar uma orientação. Então, no final do dia, a terapia, ela vai te guiar, tecnicamente, mas sempre é você que vai tomar a decisão de tudo que você vai fazer na vida. Então, às vezes, a gente vai falar com um amigo, vai falar com alguém, vai falar com o sócio, e a visão de mundo dele é diferente da sua. Eu falo que o problema do mundo é a visão de mundo. Porque, cara, no final do dia, às vezes todo mundo quer chegar num lugar legal, né? Tirando algumas óbvias exceções. Mas todo mundo quer chegar num lugar, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer comer bem, todo mundo quer estar bem, né? Quem tá em paz. Então, eu acho que gerenciar a expectativa é um desafio. E a terapia, ela te ajuda a ver mais pra você mesmo, assim, né? Todo mundo fala, eu não preciso de terapia porque eu tô bem. Esse é o que mais precisa de terapia, velho. Esse é o que mais precisa cuidar de si mesmo. E aí, quando você tá falando de liderança, você tá falando de pessoas,
eu tenho uma responsabilidade extra, porque eu tô lidando com as outras pessoas. Muitas das minhas decisões, elas não vão ser boas, assim, na visão da pessoa. Então, eu tenho que ter ali um trabalho de fazer a pessoa entender aquilo. Então, pra mim, mudou muito a minha vida quando eu consegui olhar uma visão totalmente diferente do Daniel, né? E de que nem tudo que eu achava que era ruim, é ruim. Ou que nem tudo que eu achava que era um defeito, na verdade, é uma qualidade. Ou que eu posso direcionar esse, até então, defeito. Então, por exemplo, sou uma pessoa hiperativa. Pô, cara, vai lidar com gente, vai falar com pessoa, vai se relacionar, você tem que ser o porta-voz do negócio. Você não vai ficar desenvolvendo o produto, você tem um problema sério de organização. Vai fazer outra coisa, entendeu? Então, acho que a terapia me ajudou muito nisso. Então, é um diferencial muito grande isso. Junto com a terapia, quando você estava estruturando, você trouxe o ponto de vista da liderança. Hoje você tem quantos líderes dentro da Hub4Pay? 6 líderes. 6 líderes. 6 líderes. O que você não abre mão quando você vai decidir alguém para ser líder dentro da Hub4Pay? O que você... Para mim, um líder dentro da Hub4Pay precisa ter esse tipo de comportamento. Acho que o principal é a arrogância, né? Eu acho que a pessoa que é muito arrogante, a pessoa que na verdade, a gente já tem um crivo na cultura na entrada da Hub, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é também quando a pessoa começa, e a gente já teve alguns problemas nesse sentido, com o egocentrismo muito elevado, né? A pessoa, ela... aquele famoso, deu poder a ela e saberás quem é, né? Então, você acaba sentindo um desproporcional. Eu sempre faço uma leitura muito grande do time, né? Então, muitas vezes, o feedback do time também, às vezes a gente pega o feedback do time para com os líderes, é importante. Sim. Então, eu sempre coloco muito do Daniel para os líderes. Então, acho que, obviamente, caráter, essa questão, né, de saber gerenciar o poder, de saber ter um controle maior sobre isso é inegociável, assim. Você já errou em liderança? Muito. E qual foi o case, assim, pra você? Esse erro meu aqui, naquele momento eu decidi, cara, não aceito mais errar, vou correr atrás, porque conhecendo um pouquinho do Dan, eu sei que é isso, é 8 ou 80. A partir do momento que o Dan decidiu, não vou mais errar nisso aqui, ele vai correr atrás e vai resolver pra aprender. E pensando nos teus cases, que momento foi esse? Eu acho que é prometer algo que não pode entregar, sabe? Gerar uma expectativa que é irreal. Perfeito. Porque você tem uma expectativa muito acima da média, né? Então, hoje a gente tem, até com a entrada do Sandoval, um pouco mais de governança sobre isso. Então, eu me controlo mais para evitar prometer algo que não dá para cumprir. E, às vezes, eu cumpri algo que era surreal para a companhia, que é um erro, né? Então, isso foi uma autocrítica muito, muito importante, né? Inclusive, custou, obviamente, outros sócios, outras pessoas que não estão mais na empresa, que também foi erro de liderança, de expectativa também. Eu não soube ler a expectativa que eu tinha sobre essas pessoas, eu tinha uma expectativa muito grande sobre essas pessoas, e o entregável era incomum, e o contrário também. Então as pessoas tinham uma expectativa muito grande. Então hoje eu prefiro tentar não, né? Hoje eu desenvolvi que eu não posso fazer uma promessa ao que eu não posso cumprir. Perfeito. E que o peso do meu combinado é muito grande. Então se eu combinei algo, cara, e eu sou uma pessoa que eu cumpro com os meus combinados, e eu já paguei por esses combinados, eu tento ser um pouco mais criterioso antes de dar a palavra final. Minha mãe fala que combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Várias vezes ela me soltava essa, eu aprendi na luta, assim. Acho que aqui tem um ponto que eu queria que você trouxesse. O que do Dan você hoje busca trazer para a cultura de mais forte, assim, entre todas as características do Daniel, que não só para a cultura, mas principalmente para o negócio. Eu acho que o teu negócio é um negócio completamente disruptivo. Você está em grandes clientes, você tem grandes cases, você tem uma visão à frente do próprio tempo. E se eu fosse escolher uma característica, eu já sei até qual eu escolheria do Daniel, que faz muito parte do negócio. Mas eu queria ver um pouco da tua autorreflexão, que até pela terapia você deve fazer sempre. Sim. Eu tenho vários votos, né? Eu tenho manias muito boas. Por exemplo, todo mundo comemora o Ano Novo, né? E eu gosto de fazer um Réveillon a cada mês. Sério.
Então, todo mês eu vou Me num convida restaurante. pro próximo? Sim, vamos fazer a virada Me faz agora, a ó. virada. Virada Vamos. do dia 31, Vamos. podemos comemorar. Porque é muito bom, cara. Você faz uma análise do mês. E, pô, você tem que ter um momento de celebrar. A Hub, ela é uma plataforma que entrega o fim da celebração. Que então, cara, top! é isso, entendeu? Eu entrego algo que é o que foi celebrado naquela conquista, né? Então, pô, você vê, por exemplo, o movimento G4, né? Quando eu vejo a galera comemorando, vibrando e tal, cara, ali é um ritual e depois desse ritual você tem uma entrega de prêmio, né? Perfeito. Então, essa entrega do prêmio, que a gente dá essa segurança, é isso. Então, isso é intrínseco. Então, assim, por muito tempo eu jogava videogame. Então, pô, eu gostava de ganhar o prêmio. Por muito tempo eu acompanhava... quando eu era muito pequeno, eu tive o privilégio de pegar o fim do período ali do Ayrton Senna. Porra, cara, era comoção nacional. E era celebração, era conquista, era vibração. Eu acho que, assim, toda jornada difícil, né, tem que ter uma celebração à altura. Concordo. Pra ir pra próxima fase, pra ir pro Concordo. próximo nível. E a jornada é a graça da parada. Isso aqui é a graça da parada. Você tem que entender que a jornada é legal. Quando você chegar lá, puta, é legal pra caralho. Então você tem que fazer um grande marco daquela chegada. Mas o principal, cara, é saber fazer a jornada. E aí você tem que fragmentar essa jornada para essa jornada ser menos pior, entendeu? Então isso é o desenvolvimento que a gente pensa. Então a cultura do Daniel é uma cultura de mix entre celebrar, entre aproveitar saber apreciar a jornada. Apreciar a jornada. Apreciar a jornada. Ó, se isso não tiver nos teus valores, você vai tomar um tabefe meu, tá? Porque depois eu vou pedir, a gente vai sair daqui, eu vou pedir pra você me trazer todos os valores dentro da sua cultura, porque tem que estar, é muito lindo. Não, eu apresento o deck, mas é exatamente isso, cara. A gente tem um slide que é falando sobre celebração. Amei. Entendeu? Amei. Eu acho que um ponto que foi uma autocorreção do Daniel é sair da subjetividade e nesse aspecto Legal. ter dados, ter informação, tá? E acima de tudo, eu acho que o que a gente coloca é o empoderamento, é pessoas. Qualquer companhia, cara, e aí você pode buscar no Google, você pode buscar no GPT, você pode buscar onde você quiser. Tudo que corre dentro de uma sociedade, dentro de um negócio, é pessoas. E aí, assim, não importa, uma sociedade evoluída, uma sociedade moderna, ela tem o desenvolvimento de pessoas. Uma liderança complexa, uma liderança ruim, afeta todas as pessoas que estão dentro do ecossistema. Então, eu sei o peso da responsabilidade de liderança, que acho que esse é um dos meus valores, e eu sempre olho muito o Daniel do passado, o Daniel que já foi funcionário, o Daniel que já trabalhou para alguém, o que eu quero, né, o que eu gostaria, o que seria o melhor para o Daniel de um gestor. E eu sei também, eu tive o privilégio de ter um gestor ruim, então eu tive chefes ruins e tive chefes muito bons, e eu falei, cara, eu quero seguir o exemplo disso aqui. Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, Mar, que é o seguinte, eu tenho hiperempatia. Hiperempatia. É uma cagada. Nossa! Bom e ruim, cara. Não, e o pior, normalmente a gente vê empatia sempre sozinho. Juro pra você, é a primeira vez que eu ouço um hiperempatia. Hiperempatia. O que é hiperempatia? Cara, se tem alguém no rolê que tá mal, que tá com cara de bunda, você vai lá. Eu vou querer entender o que tá acontecendo. Eu falo, ô, irmão, na boa, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? É muito sua cara isso, Porra, o que foi, velho? Entendeu? Então, tipo, cara, eu vou fazer um churrasco, cara, eu vou estudar no YouTube sobre fazer a melhor carne, ver o marmoreio, café. Puta, tá vindo um cara aqui que gosta de café. Puta, eu vou comprar um café bom, eu vou moer o café pro cara, eu vou pôr água filtrada, eu vou pôr no pezinho. Maravilhoso. Por quê? Anfitrião, cara. Eu acho que assim... E aí você consegue perceber quem é anfitrião. Sim. Então você quer receber a pessoa bem na sua casa e você quer ser bem recebido. Ponto. Então isso é um valor fundamental do Daniel e da Hub. Então assim, a gente é obcecado em excelência em atendimento, em experiência do cliente. Maravilhoso. Entendeu? Então hoje, por exemplo, a Thaís, que é do meu time de CS, cara, eu dei livro das Apos pra ela. Falei, Thaís, ó, livro de Starbucks. Falei, Ou seja, cara, você desenvolveu ela. E vou continuar desenvolvendo. Perfeito. Por quê? Porque é isso. O que vai fazer o Daniel escalar um negócio, o que vai fazer a cultura da Hub ser forte, o que vai fazer a gente virar um unicórnio, é justamente o empoderamento do meu time. E aí eu não tô falando de questões técnicas, eu tô falando de questões humanas, eu tô falando de questões psicológicas. Por exemplo, uma exigência na Hub4Pay inegociável é que todos os líderes façam terapia. Não Ótimo. tem ninguém na minha liderança que não faz terapia.
Então é inegociável, entendeu? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Então a gente traz essa hiperempatia, a gente traz isso pra dentro da nossa cultura e roda o negócio dessa maneira. Eu tenho o desafio e a infelicidade, não tem outra palavra, de ter chegado no final desse episódio, porque você sabe, a gente puxava a cerveja aqui, botava o pagode e ficava aqui conversando e trocando a tarde inteira. E eu tenho um desafio de te fazer 3 perguntas finais, bate-bola, mas elas são muito importantes. A primeira, do ponto de vista de cultura organizacional, descreve em uma palavra. Pessoas. Perfeito. Não, nem precisa de explicação. Quando a gente pensa em um líder brasileiro, referência em cultura organizacional para o Dan, quem é esse líder? Essa é difícil, hein? Essa Olha é a difícil. pausa. Gente, vocês viram que ele não pausa. Ele pausou. Eu fiz o homem pausar. Cara, essa você me pegou, velho. Porque são tantos, né? Escolhe um. Vai! Sandoval Martins. Puxa saco do sócio, rapaz. Mas ele é um lorde mesmo. Inclusive, Sandoval, você é o próximo aqui comigo, hein? Boa. Combinado. Terceira e última pergunta. Imagina que quem tá ouvindo a gente em casa agora, Dan, ou tá no começo do empreender, ou tá na dúvida se vai empreender, ou já tá empreendendo e não entende a importância da cultura para a empresa. Qual dica você daria para essa pessoa? Eu diria para essa pessoa, estude cultura, porque a diferença entre uma empresa gigante, entre um grande negócio, entre assim, o que faz o legado, o que faz você lembrar daquela marca, né, de você vestir a camiseta da marca, é a cultura daquela empresa. Quando eu estudei muito tempo tecnologia, cara, e eu achava que era questão técnica, eu falei, que bicho é esse que é cultura? Eu fui num evento e falei, o que é cultura? Então, assim, eu acho que pra você que tá começando um negócio, estude cultura e faça terapia. Essa é a dica que eu dou. O como perfeito. É isso. Dan, muito, muito, muito obrigada. A gente tá chegando aqui ao final de mais um CNP in House. Foi incrível a nossa troca, nosso bate-papo. Até porque a gente é leve, a gente se diverte juntos. Pra gente finalizar, né, quero, antes de mais nada, agradecer ali a todos os nossos mantenedores. Todos eles fazem super diferença para a CNP existir, para o CNP Hub ser o sucesso que vem sendo. Mas quero que você deixe aí seus 30 segundos da Hub for Pay, por favor. Maravilhoso. Então, você que tá me escutando aí, se você quiser, depois que celebrar, entregar algo de valor para o seu colaborador, para o seu parceiro, para o seu cliente, para o seu amigo, conte com a Hub for Pay, aonde a gente consegue te dar segurança jurídica e liberdade de verdade para você dar algo que ele pode usar onde ele quiser no mundo e ficar muito feliz com o prêmio dele. Então, se quiser ser feliz, fala com a gente. Vem com a gente. É isso. Muito obrigado. Ó, se você pegou alguma parte aqui que você achou super bacana, a gente trocou sobre cultura, sobre liderança, sobre terapia, sobre hiperempatia, sobre inovação. Faz o corte, marca @marcela.zaiden, marca @cultura na prática, marca o Dan. A gente vai ter o maior prazer de repostar e saber o que você gostou. Além disso, gente, pra gente é super importante ter o feedback. Além do feedback, coloca ali o sininho, bota pra tocar, pra você lembrar que toda terça, quem vai te acompanhar no treino é o CNP in House. Ficamos aqui com mais um episódio e espero te ver em todas as nossas trajetórias, sempre com pessoas incríveis como o Dan. Obrigada, Dan. Obrigado, vocês são incríveis, pessoal. Valeu. Valeu.